Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Continuou Jesus dizendo aos seus discípulos, e tais palavras foram registradas por Mateus no versículo 12 do capítulo 13, no versículo 25 do capítulo 4 de Marcos e no versículo 18 do capítulo 8 de Lucas. Ao que tem, mais ainda se dará, e ele ficará na abundância. Sabendo como sabeis que o Espírito, ao revestir um invólucro de carne, traz consigo o tesouro que pôde acumular nas suas existências anteriores, facilmente compreendereis que esse tesouro tanto mais depressa aumentará, quanto mais sólidas forem as bases sobre que se constituiu. Aquele que nasce com um desejo ardente de rapidamente progredir, se esforçará pelo conseguir, e a luz lhe será tanto mais abundante quanto maior seja o ardor com que deseje vê-la. Já o dissemos e repetimos: atentai bem, muito será dado ao que já tem, e ele ficará na abundância, isto é, aquele que deseja progredir e se esforça por consegui-lo, de todos os lados receberá amparo. Mas Jesus prossegue, e essas palavras estão anotadas na sequência dos mesmos versículos e dos mesmos capítulos das narrativas evangélicas. Mas ao que não tem, se tirará mesmo o que tem. Ou então, e ao que não tem, se tirará até o que ele julgue ter. Estas palavras precisam ser entendidas segundo o Espírito e não segundo a letra, pois que dirigindo-se aos discípulos e à multidão, disse Jesus: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. O fim com que foram pronunciadas era tornar mais frisante para as inteligências humanas o pensamento de quem as proferia. Jesus assim se exprimiu para dar mais força à imagem. Todo espírito encarnado possui alguma coisa. Por pouco que haja progredido antes de chegar ao vosso planeta, sempre tem algum progresso feito. O pensamento velado do Mestre era este: àquele que tem pouco, se tirará mesmo o que tenha. Ao que nada tem, mas julga ter, se tirará mesmo o que julgue ter. Ao que tem pouco, se tirará mesmo o que tenha, porque conforme já o dissemos, indiferente ao que obteve, negligente em guardar o que recebeu, deixará que as más paixões se apoderem do seu coração, que os vícios e males que o oprimirão durante séculos tomem o lugar das virtudes em cuja posse já estivesse. Efetivamente, da negligência na prática do bem, nascem as raízes do mal. Quando por indiferença recusais a esmola ao desgraçado, não é porque seja mau o vosso coração que assim procedeis, mas sim por uma espécie de lassidão de espírito que vos impede de atentar no bem que teríeis podido fazer. Faltais à caridade. Aquele que, verificando ser mau o caminho por onde entrou, não trata por indiferença de se retirar dele, cai em todos os precipícios que o margeiam. Aquele que não é devotado se torna egoísta. O que não é caridoso se torna insensível. O que não é humilde de coração e de espírito
se torna vaidoso e orgulhoso. O que não é submisso à vontade de Deus se torna rebelde e murmura contra seus decretos. O mal nasce sempre da negligência em praticar o bem. O espírito não retrograda, mas permanece estacionário, o que equivale a uma retrogradação, pois que ele é de essência ativa e progressiva. Ao que tem pouco, se tirará mesmo o que tenha. Aquele que não entesoura, que ao começar a sua vida humana, pouco traz das anteriores existências, enlanguece cada vez mais. Nenhum desejo nutre de progredir, e como não adquire, perde. Por isso que para o espírito, o estacionamento se torna, ao cabo de algum tempo, fonte de dores e remorsos. Tendes por destino progredir sem cessar. Ide para adiante, pedi sempre, mas com humildade de coração e de espírito, desinteressadamente, sem outro móvel que não seja o amor a Deus e ao próximo, sem outro desejo que não o de progredir moral e intelectualmente, de trabalhar só para Deus, auxiliando o progresso moral e intelectual de vossos irmãos. Pedi, pois que quanto mais pedirdes, tanto mais vos será concedido. Quanto mais vos esforçardes, tanto mais se aplanarão as dificuldades. É neste sentido que mais se dá ao que já tem, e que de certo modo se tira àquele que nada tem. Melhor falando, este é quem tira de si mesmo, porquanto a falta de progresso representa para o espírito perda 100 vezes maior do que para o usurário a do seu tesouro. E a aquele que nada tem, mas que julga ter, se tirará mesmo o que julgue ter. Por estas palavras, queria Jesus combater o orgulho inato nos homens, os quais, por pouco que valham, se atribuem um valor fictício muito acima do seu valor real. Depois da morte, o espírito, ao fim de certo tempo, vê claramente o que é e o que vale. O orgulho, considerado do ponto de vista dos obstáculos que opôs ao seu progresso e das faltas a que o arrastou, se lhe torna então uma fonte de dores e de remorsos. É também neste sentido que ao que nada tem, mas julga ter, se tira, de certo modo, o que julgue ter. Ou antes, é ele próprio quem tira de si aos golpes da expiação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.